Tem dia que o melhor a fazer é ligar o microfone e sair falando, porque se você pensar demais, se você racionalizar demais, se você querer definir um roteiro, uma estratégia para falar, você acaba não fazendo. Esse programa é um desses. Eu resolvi gravar assim, de sopetão, porque eu fiquei indignado com a fala do Lula, né? Que falou em indignação, que precisa ser mais humanista, que é um absurdo as pessoas estarem pensando em fabricar foguete enquanto tem gente passando fome. Aquela ladainha que a gente está acostumado a ver desde que o Lula existe. É só espuma, só fumaça. O cara que teve no poder 16 anos não fez nada, se não se meter em maracutá, e agora tá aí de novo prometendo mundos e fundos e não transformando nada em realidade. Então o Lula a gente já conhece, né? Imaginar que o Lula esteja falando algo verdadeiro é ser muito ingênuo, muito otário. Tudo que o Lula fala é calculado, tudo que o Lula fala é baseado numa estratégia mentirosa, numa forma muito perversa de enganar aquelas pessoas que não têm o menor senso de realidade, não conseguem enxergar mais aí que 1 metro. O Lula, no fundo, ele sabe, tudo que ele está falando, ele sabe que é mentira, faz parte do jogo de cena. Afinal de contas, é um cara que tem experiência política, já foi assessorado e é assessorado por pessoas que entendem de mercado, entendem de sociologia. Não o povinho do PT, que o povinho do PT é limitado, bem limitado intelectualmente. Não fosse assim, não estaria no PT. Estou falando das pessoas que veem no PT uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de ganhar dinheiro, então cola ali no Lula e passam os comandos para que ele consiga continuar aí iludindo o povão. O Lula, na verdade, é uma marionete do sistemão. Ele é o cara que foi premiado aí com a forma de falar, é um cara que entendeu o jeito de se comunicar e enganar os mais pobres, os menos esclarecidos, aquelas pessoas que têm uma visão estreita, limitada, não é? Tem muita gente que tem visão, que tem conhecimento, mas também cai nessa conversa fiada. O papo aqui, na verdade, não é muito Lula, né? Mas principalmente o fato dele, de novo, insistir nessa historinha de querer gerar indignação nas pessoas em relação à pobreza. Ele teria que ser o primeiro a dar exemplo, como presidente da República. O primeiro exemplo que ele deveria dar é cortando custos e distribuindo dinheiro para quem precisa e não para a sua turminha. Na medida em que ele amplia o número de ministérios, o que ele está fazendo? Ele está gerando mais despesa, mais gasto público, vai subir a dívida pública, entre outros exemplos, né? Isso do Ministério é só um pequeno exemplo. Isso se estende a toda a máquina, tá entranhada na forma petista de governar. É gastar, 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 e é isso que gera o juro alto. Isso ele não conta, né? Como o governo precisa rolar a dívida, o preço da dívida vai subindo, o custo do dinheiro vai aumentando por causa do risco, e quem paga é o mais pobre. Mas o Lula deveria dar exemplo, não gerando esse tipo de despesa, não aumentando gasto público. O Lula devia dar exemplo economizando aí com viagem, não batendo recordes de gasto com cartão corporativo, mais de 12 milhões em 4 meses. Então tudo que ele fala é mentira, é conversa fiada, é jogar para a torcida. A esquerda, a grande jogada, a grande estratégia da esquerda é jogar para a torcida. A questão da indignação, ela deve existir sim. Deve existir sim para falta de vergonha na cara de gente como o Lula. Falta de vergonha, falta de atitude. É isso que gera indignação. O que vai ajudar as pessoas a saírem da miséria, a saírem da pobreza, são duas coisas. Primeiro, a sinceridade. E segundo, a riqueza. Uma coisa leva a outra. O Brasil precisa aprender a ser mais sincero consigo próprio. O brasileiro foi muito mal educado. O brasileiro foi educado propositalmente para ser uma vítima.
foi mal educado propositadamente para não ser um competidor, para ser sempre um coitado. Assim, vira massa de manobra, como tem sido há 40 anos. Massa de manobra dos poderosos que não querem instrumentalizar as pessoas mais humildes. Então, é importante manter essa turma sem conhecimento, com informação enviesada, vítima, refém de uma Rede Globo. É importante manter essa turma. E depois vai chamar o outro, vai chamar o eleitor do outro de gado. Gado são os eleitores do PT, os eleitores da esquerda, que tocam de acordo com os sinais, de acordo com as indicações, de acordo com as ordens, né, do chefe ali da fazenda, do capataz. Então realmente causa indignação essa hipocrisia, essa conversa fiada, essa mentira. E o problema está aí, na questão da falta de reconhecer, na falta de sinceridade com o brasileiro. O brasileiro precisa saber, precisa reconhecer que ele, infelizmente, é culpado, totalmente culpado pela sua própria situação. De novo, sem coisinhas, sem mimimi de preconceito, tá falando mal do Nordeste. Gente, nós somos produto do meio. A pior classe política no Brasil é a classe do Nordeste. Vide a situação dos estados nordestinos. É um problema geográfico, é um problema de clima. Mentira! Existem países no mundo, como o Japão, como Israel, que têm dificuldades muito maiores que o Nordeste brasileiro e são caso de excelência em termos de produtividade, excelência em educação, em segurança, em saúde pública, em todos os tipos aí de critérios relacionados à qualidade de vida. Então é pura conversa mole, é pura justificativa, é desculpa de político incompetente. A gente tem aí o ministro da Justiça, senador, foi governador do Maranhão, e o Maranhão é o pior estado do Brasil, estado mais miserável. Portanto, falta sinceridade. Faltam as pessoas tratarem as coisas como elas realmente são. Nós temos aí um Renan Calheiros de Alagoas, que é outro estado lamentável, infelizmente, né? Estado maravilhoso do ponto de vista geográfico. Ontem eu estava vendo um vídeo sobre Lençóis Maranhenses, aquela coisa maravilhosa, mal explorada, não gera riqueza para o turismo porque é mal explorada. Aí vem a desculpa da conservação, da natureza. Ora, é possível fazer tudo, é possível conjugar desenvolvimento com preservação ambiental. O que falta é vontade, o que falta é esforço, o que falta é decência. Então, nós temos um problema muito grande, que é aceitar a nossa inferioridade, que é uma inferioridade derivada da falta de vontade, da falta de esforço, da acomodação. Simples, a gente tem que ser sincero, a gente tem que encarar o problema de forma muito transparente e não ficar passando a mão na cabeça. O que o Lula faz o tempo todo é passar a mão na cabeça dos incompetentes, não é? Gente que não quer ir para frente. Isso tem em todos os estados brasileiros, mas infelizmente aparece de forma mais marcante no Nordeste. Então o povo do Nordeste, com todo respeito, o povo no Nordeste deveria ter um pouco mais de dignidade no sentido de reconhecer que está em dívida, né? Está em dívida em relação à riqueza, à produção, à dependência de político que não vale nada. Continua votando em gente incompetente, em gente corrupta. Nesse exato momento, a gente está assistindo o quê? Uma ordem para simplesmente acabar com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que eu não vou entrar aqui na questão se ele tem envolvimento ou não com corrupção, com nepotismo, com benefícios aí suspeitos. Não, mas o que está ocorrendo nesse momento é uma estratégia de aniquilar o cara, que pode vir a ser um problema em termos de votação na Câmara dos Deputados e criar obstáculos aos objetivos da esquerda. Então,
O que a gente tem no Brasil, e aí que eu falo da questão da sinceridade, é das pessoas olharem com honestidade, com vontade realmente de entender e fazer mudar, olhar para esse projeto que a gente tem de partido, projetos de governo e não projetos de país. Esses políticos que estão aí, principalmente os políticos do Nordeste, eles só pensam no seu. São políticos que criam, desenvolvem e dão sequência a projetos de governo, a projetos de facção, a projetos de poder. Não estão pensando no país. Não existe projeto de país. Tivesse projeto de país, teriam vergonha na cara e admitiriam, seriam sinceros em reconhecer até aqui a incompetência de tornar uma região tão rica nos mais variados sentidos, em tornar essa região tão rica numa grande potência regional. Mas não o fazem. Não o fazem e contam com a passividade do povo que parece gostar de ficar como vítima. De novo, cada região tem as suas características, as suas peculiaridades e cada um se vira como pode. Existem locais em que o frio chega a 40 graus abaixo de zero, 30 graus abaixo de zero. Isso não é justificativa para o lugar ser miserável. As pessoas conseguem viver com frio e viver bem. Aí vem alguns teóricos, não, países da zona tropical têm dificuldade em desenvolver porque as pessoas sentem uma certa preguiça em razão do calor, etc., daquele clima tropical, molhado. E daí, meu amigo? E daí? Isso não é desculpa. Se vira. Tá quente? Dá um jeito. Melhora a sua condição de vida e se adapta à situação. E não vai ficar debaixo da árvore tomando sombra e água fresca. Faz isso quem já resolveu a vida. E é aí que a gente entra no segundo ponto para tratar dessa questão da indignação. A gente tem a indignação pela falta de sinceridade, indignação pela existência de pessoas falsas, de picaretas, como esse presidente da República, e a indignação pelo pensamento pequeno. O brasileiro, ele pensa pequeno. O brasileiro foi mal educado, de novo, propositadamente, ele foi mal educado a não gostar de riqueza, a demonizar a pessoa bem-sucedida, a dizer que o cara é egoísta, que o cara é ambicioso, que o cara é pecador, enfim, cria-se as mais variadas e diversas estratagemas, os mais variados e diversos discursos para poder fazer com que o cara demonize a riqueza, demonize a produção, demonize o desenvolvimento, a inovação. Demonize, portanto, o que? O esforço, não é? A vontade de vencer, a energia. É muito mais fácil eu demonizar, eu criticar o vencedor para eu ficar gostoso sem fazer nada, do que eu ter que correr atrás. Então, o Brasil não vai sair desse buraco que ele está enquanto ele, primeiro, não tiver sinceridade, parar de mimimi, não pode falar nada, não pode criticar nada. Ai, falou do Nordeste, é separatista. Ai, falou do Centro-Oeste, é isso, aquilo. Não pode falar nada. Falou do Norte. Gente, é tudo Brasil. Agora, tem pedaço aí que anda devendo. Tem pedaço aí que anda devendo. Tem pedaço aí vivendo na malandragem, na boa. Não vamos fazer nada? Tem que chamar a atenção dessa gente. E chamar a atenção daqueles oportunistas que aproveitam a fragilidade dessas pessoas para ficar ali mamando nas tetas. Então, o problema número 1 é a sinceridade. Reconhecer que essa falta de sinceridade simplesmente nos afasta de uma melhor condição de vida. E o segundo ponto, que está ligado ao primeiro ponto, é entender, é gostar da riqueza, é admitir a riqueza como algo necessário. Todo mundo quer e precisa de conforto, todo mundo quer e precisa de comodidade,
de qualidade de vida, de segurança. E isso só se obtém, só se conquista com riqueza. Se nós tivéssemos um país com pessoas com pensamento grande, dignidade para poder produzir, para poder gerar riqueza e ter condições de distribuir melhor, e não essa conversinha fiada. O Lula, que mete o pau aí no agronegócio, vai ver o quanto o agronegócio resolve de problema. Tá aí uma área que ele deveria elogiar, que ele deveria ajoelhar-se. Afinal de contas, é uma área que vai permitir a ele ter o mínimo de sustentação em termos de PIB. Não, mas o que ele faz? Ele ataca sistematicamente o agro. É a cabecinha pequena, é a cabeça de um perdedor, porque o Lula não tem nada de vencedor. Tudo que ele venceu na vida foi enganando as pessoas. Aqueles que batem palma, aqueles que o aplaudem, sinceramente, bando de idiotas, não é? Então, a indignação aqui não é em relação a essa questão de pobreza, essa questão de miséria que existe no Brasil. Mas isso é um problema. Nós temos que ir em busca da solução. E a indignação aqui é a falta de vontade pela busca da solução. E a primeira solução é reconhecer esse pensamento pequeno, é ter sinceridade consigo próprio e tirar a bunda da cadeira, sair debaixo da sombrinha e trabalhar mais, procurar estudar mais. E a segunda solução é reconhecer, é acolher a necessidade de ser rico. Rico, não estou falando do ponto de vista material também, porque o material é um elemento fundamental na vida das pessoas. Eu sei que muita gente vai tentar demonizar isso o tempo todo, mas essa é a conversa dos perdedores. Mas além do material, a riqueza gera mais riqueza. Riqueza moral, riqueza intelectual, riqueza existencial. Então o cidadão brasileiro precisa entender que enquanto ele ficar nesse lenga-lenga, nesse chora-chora, inclusive patrocinado por esse presidente incompetente e inconsequente, a gente não vai sair do lugar. E o lugar que a gente vive atualmente é no buraco. Então, sinceridade e gosto pela riqueza. Valeu, pessoal. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e até a próxima.